Olá, boa noite, a paz do Senhor. Começando mais um vídeo para a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, a Igreja do Povo de Deus. Então eu vou dar continuidade no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Eu acabei de procurar a respeito da informação de quem é o irmão Sóstenes, que está escrito no versículo 1. E eu acabei de achar. Ele era o líder da sinagoga dos judeus lá na cidade de Corinto, na Grécia, na época do ministério do apóstolo Paulo. E além desta passagem da Bíblia de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, que cita o irmão Sóstenes, nós temos aqui também em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, falando sobre este irmão. Então, ele tinha substituído o outro líder da sinagoga, que era o Crispo. Eu vou ler o versículo 8 do capítulo 18 do livro de Atos. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor, com S maiúsculo, com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Então aqui nós vemos que os judeus, os descendentes de judeus, Crispo, Sóstenes, eles eram da sinagoga de Satanás e eles se converteram pela pregação do apóstolo Paulo. Então aqui está identificando o início, o princípio da igreja. E no versículo 18, a minha vista ela não está muito boa, então eu não estou conseguindo enxergar muito bem. Então eu estou tendo muita dificuldade. Estou fazendo um esforço, mas nós já temos alguma informação extra para continuar dar andamento sobre o assunto referido, que está no livro de 1 Coríntios. Eu vou voltar lá de novo. Capítulo 1, para poder dar andamento. Versículo 2 do livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2.
a Igreja de Deus, com D maiúsculo, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, com S maiúsculo, deles e nosso. Então, a partir deste momento, as pessoas que não eram cristãs começaram a se converterem ao cristianismo, até mesmo os judeus israelitas. E hoje em dia, os judeus israelitas, eles não querem se converterem ao cristianismo, porque eles não querem sair dos costumes e as tradições que eles têm judaicas. Então, isto é muito grave. Não só ele, como as pessoas das outras religiões do mundo. Então, para acontecer isso, eu vou começar a falar sobre o livro de Romanos, capítulo 5, que seria a forma de batismo inicial que uma pessoa ela tem que fazer para começar a conversão e ela se arrependerem dos seus pecados, se arrependerem das suas obras mortas. Então, o arrependimento de obras mortas está ligado com o batismo da morte. O batismo da morte é um batismo que ele foi instituído pelo apóstolo Paulo para os membros da igreja cristã, ou seja, a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados preza muito por este costume e por esta tradição. Então, eu vou começar falando sobre esse batismo e vou dar sequência daqui para frente. Mas, para chegar no ponto específico, para começar a falar do batismo da morte, que está no capítulo 6 do livro de Romanos, eu vou começar pelo capítulo 5. Eu vou ler o capítulo inteiro, eu vou começar pela sequência. Versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, com D maiúsculo, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui no versículo 1, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que quem entrou na igreja foi justificado pela fé. A fé, ela é uma coisa que, por exemplo, os judeus israelitas, eles não têm, porque eles vivem pelo modo carnal. E o cristão, ele tem que viver pelo modo espiritual. Só que hoje em dia o cristão ele também não vive pelo modo espiritual, que é o modo da fé cristã. Então,
o membro da igreja, ele acaba não tendo paz. Por quê? Porque aqui no versículo 1 do capítulo 5 do livro de Romanos, está escrito que quem exerce a fé tem paz com Deus, o Deus nosso, o Deus com D maiúsculo. Então, se o cristão não está tendo paz, é porque a fé dele está corrompida. A fé do cristão que não está tendo paz está comprometida. Então, este é um dos indícios que nós podemos enxergar. Então, qualquer cristão que estiver assistindo este vídeo agora e não está tendo paz, então é isto que está acontecendo. É considerado como sendo homem de pouca fé. Então, para poder exercer, motivar esta fé, eu vou continuar lendo os trechos dos próximos versículos. Continuando o versículo 1. Para mostrar como a gente tem que adquirir esta fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Aliás, voltando para o versículo 1. Para nós termos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que ler os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas, João, para começar a entender o pronunciamento do nosso Senhor Jesus Cristo e fazer conforme está escrito nos evangelhos. Por isso que os judeus israelitas, eles não têm fé. E as outras religiões do mundo também não têm fé. E as pessoas que estão dentro da religião cristã também não têm fé, porque elas seguem pela metade o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso influencia na vida destas pessoas que são cristãs também. Por isso que se você não está tendo paz agora e sossego, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, você está com a fé desequilibrada. Então você tem que fazer uma calibração da sua fé. E para começar a fazer essa calibração da sua fé, você tem que se agregar na Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, que eu vou te mostrar agora quais são os procedimentos, começando pelo batismo da morte. Versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Está vendo? Vamos lá. Os primeiros passos. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Ou seja, para você entrar na graça, para você alcançar a graça, é pela fé. E para você ter fé,
você tem que seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 19. Vende tudo que você tem, entrega os pobres e me siga. Carregue a sua cruz. Então, você tem que calibrar essa fé fazendo isso que eu estou falando. Você tem que seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que faz para seguir o nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos lá, então, no livro de Mateus, capítulo 19, versículo... Deixa eu primeiro adentrar no capítulo, no livro de Mateus, capítulo 19, capítulo 19, versículo capítulo 18, capítulo 19. Deixa eu ver aqui. Eu vou dar uma passada geral no capítulo 19, até chegar à parte que eu vou começar a falar do mandamento perfeito. O mandamento perfeito é o mandamento que você consegue adquirir esta fé. É lógico que não é só esse detalhe específico que eu vou falar agora, porque para conseguir a fé existem outros procedimentos que está escrito dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Então, como é muita coisa, então eu vou dar um resumo, sintetizando, utilizando o capítulo 19, para a gente ter uma ideia do que se trata, como conquistar a fé através da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Eu vou começar pelo versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Então, aqui nós vemos no versículo 1 que a primeira coisa que tem que acontecer, nós temos que ouvir o discurso do nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito aqui. Repetindo, concluindo Jesus estes discursos. Então, a primeira coisa é ouvir a palavra, porque ouvindo a palavra, você vai ser batizado pelo batismo do Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo. Então, esta é a primeira providência, é ouvir a palavra de Deus, como você está fazendo agora. Versículo 2. E seguiram-no grandes multidões, e curou-as ali. Está vendo? Você observando isso que eu acabei de falar, você vai constatar que grandes multidões estão seguindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então,
consequentemente, as pessoas vão ser curadas. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da questão do bem-estar pessoal. Porque se a pessoa não tem paz, é porque ela não está vivendo conforme Deus quer que a pessoa viva. Então, ela não tem paz, ela tem insegurança, incertezas, confusões, conflitos. Então, nós temos que fazer como a multidão faz. As multidões fazem. A gente tem que seguir Jesus para ser curado, como está escrito aqui no versículo 2. E daí Jesus ele vai curar em qualquer lugar, vai te curar em qualquer lugar aonde você estiver. Daí você vai deixar de ser enfermo na fé. Daí você vai ter saúde espiritual. Você conquistando a saúde espiritual, as outras coisas vão ser acrescentadas. Versículo 3. Então chegaram a ele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, 2 pontos. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eu vou pular esse versículo porque aqui está falando sobre a questão do casamento. Então, como eu estou falando de uma forma generalizada, porque eu não sei qual que é a necessidade das pessoas que estão assistindo o vídeo agora, então, esse versículo 3 é mais específico para a questão do homem e da mulher, do casal, né? Que são marido e mulher, né? E aqui é uma parte da Bíblia que fala sobre o evangelho do casamento, né? Mas eu vou pular então o versículo 3, versículo 4, que fala sobre isso, versículo 5, versículo 6, o versículo 7. Eu podia usar, né? Para poder falar a respeito do assunto que nós estamos abordando, né? Esses versículos. Mas eu vou pular para chegar até a parte onde que fala do mandamento perfeito, né? Versículo 8, versículo 9, versículo 10. Esses versículos vão ficar para o ensinamento da escola de aprendizagem, né? Da questão do evangelho do casamento, né? Versículo 10 também pula. Versículo 11 também. Apesar que eu posso começar pelo continuar pelo versículo 11. Eu vou ler e depois eu vejo. Versículo 11 do capítulo 19 do livro de Mateus. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Então, essa palavra que eu estou agora retratando refere-se a essa questão. Você está recebendo a palavra de Deus, então você está sendo abençoado,
consequentemente, você está aprendendo a lidar com seus problemas. Então, você já está se transformando numa nova pessoa, numa nova criatura, porque você está de bom agrado, ouvindo a palavra. Mas você não pode ser um ouvidor esquecidiço, como está escrito no livro de Tiago. Poderia até ir para lá agora para a gente também definir essa situação, porque não adianta só ouvir, né? A gente tem que Tiago, ele fala praticar, né? Mas o apóstolo Paulo, ele é mais integrado na linha de obedecer, guardar, fazer e querer fazer. Então, é um pensamento diferente, né? Eu sigo mais a linha do apóstolo Paulo, né? Porque a questão de praticar, ela pode implicar em vários desígnios, né? Mas então eu vou continuar no versículo 12 do capítulo 19 do livro de Mateus. Apesar também que eu vou pular o versículo 12, que não vem ao caso. Vou pular também o versículo 13. Bom, eu vou citar o versículo 13 porque eu achei aqui um assunto interessante, né? Que dá para encaixar nisso que nós estamos falando, né? Que aqui é uma das condições também de receber o Espírito Santo, que é através das orações, né? Então eu vou utilizar o versículo 13. Trouxeram-lhe, então, alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos. Olha só que interessante. Agora vai ficar interessante. Já está interessante, vai ficar mais interessante. E orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Então vamos lá. Então, quando a gente estiver passando por esses passos, o que vai acontecer? As pessoas da igreja vai trazer você para vai trazer você para a presença de Jesus Cristo. E você entra na condição de menino. Não importa se você tem 40, 50, 70, 80, 90 anos de idade. Você vai se transformar em menino ou meninos. Então, Jesus, ele vai colocar a mão na sua cabeça e ele vai começar a orar. Ele vai colocar as mãos em cima da sua cabeça e vai começar a orar para ele interceder o seu espírito e a sua alma para o nosso Deus Pai que está no céu.
Então, isto é um fator muito importante. Por quê? Porque em Efésios, capítulo 4, versículo 31, eu vou começar a usar uns versículos técnicos agora, para expor isso que eu estou pensando, que Jesus está me revelando. Efésios, capítulo 4, versículo 31. Toda a amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Então Jesus ele vai fazer uma oração desta maneira. É um descarrego para descarregar, para tirar esses espíritos malignos que está infestado dentro de você, da sua vida, para você se libertar desta confusão que está na sua vida. Então, repetindo, o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 31. Jesus ele vai botar as mãos na tua cabeça, é as mãos espiritual. Então, ele vai fazer isso. Ele vai tirar toda a sua amargura, a sua ira, a sua cólera e essa situação que você está vivendo que está te incomodando, porque você ouve as vozes como se fosse vozes de gritaria, muito barulho. Você sai na rua, você vê muito tormento de barulho de carros, muita discussão, muita briga, é uma gritaria. Blasfêmias, você está em contato com blasfêmias porque você não está entendendo como que um cristão deve viver. Então você está blasfemando. E toda a malícia. Por quê? Porque a malícia, ela gera um desconforto, porque você quer resolver tudo do seu jeito. E não pode ser assim. Então você é uma pessoa maliciosa. Porque o querer e o fazer vem de Deus, como está escrito no livro de Filipenses, capítulo 3. Por isso que está escrito aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 31. Jesus vai tirar dentre vós estas potestades, dominações do mal que habita dentro de você. Por isso que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Falando sobre a questão da malícia. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos. Está vendo? Você está na situação de menino, no entendimento. Mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então vamos lá, repetindo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. O apóstolo Paulo, ele escreve assim: irmãos, tá vendo? Ele está falando com você. Então, esta palavra é para você.
não sejais meninos no entendimento. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo está rezando para interceder por você perante a Deus, porque você é um menino na fé, você ainda não está preparado para as boas dádivas. Então, por isso que você tem que começar a entender isso que eu estou falando para você agora. Mas sede meninos na malícia. Ou seja, se no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 31, está falando que Jesus está tirando toda a malícia dentro de nós, por que em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20, o apóstolo Paulo escreveu que nós temos que ser meninos na malícia? Porque é só os meninos, é só as crianças que vão se salvar. Ou seja, para você se salvar, você tem que voltar a ser criança. Você tem que voltar a ser menino. Então você tem que deixar de viver e deixar de ser o que você é agora. Como está escrito lá no livro de Coríntios também, falando sobre isso. Em 1 Coríntios capítulo 13. Vamos até lá. Então, ou seja, você não tem que ser menino no entendimento, mas você tem que ser menino na malícia. Ou seja, você tem que deixar de perder a sua malícia que você tem agora, para você ser adulto no entendimento, como está escrito aqui no versículo que eu acabei de ler, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Mas vamos até lá agora, em 1 Coríntios, capítulo 13, para você entender o que significa deixar de ser menino. Meninos. Tanto faz se você é homem ou mulher. Pode ser meninos, meninas, menino, menina. Tanto faz o seu gênero. Vamos ver aqui. 1 Coríntios, eu estou indo até lá. Capítulo 13. Atos, que demora um pouco para chegar, né? Romanos, 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos ver aqui, ó. O versículo que fala sobre deixar de ser adulto, né? E falando que quando a gente era menino, nós falávamos como meninos. Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Aliás, é o versículo 11. A resposta vou começar pelo versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Por isso que você tem que voltar a ser menino novamente. Versículo 12.
Porque agora vemos por espelho, em enigmas. Está vendo? A Bíblia, ela é um enigma. Por isso que a gente vê por espelho. Porque nós estamos vendo a nossa própria imagem. E a nossa imagem não pode ser igual à imagem da besta de Apocalipse. Mas é isso que está acontecendo. Por isso que nós não conseguimos resolver nossos problemas. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, o versículo 11, ele é mais importante para a gente agora neste momento. Repetindo, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino. Ou seja, quando a gente é criança, a gente age inocentemente. É isso que Deus quer ver. Ele quer ver pureza. Ele quer ver as pessoas adultas se transformarem em crianças novamente. É isso que não está acontecendo. Porque é só as crianças que conseguem entender o Evangelho, a palavra de Deus. Porque elas têm a malícia que não faz mal para ninguém. Sentia como menino. Hoje você é adulto, você não sente mais como menino. Você sente como adulto. E o adulto não é igual ao menino, a uma criança. Porque a criança, ela depende do pai. E o cristão, ele tem que depender do pai que está nos céus. Não o pai que está nos céus, o pai da glória. Não o pai que é o falso, é o impostor. Então você está seguindo os passos diretamente para o falso mestre. Sentia como menino, então por isso que você sente essas coisas negativas que estão atrapalhando a sua vida. Pensava como menino, está vendo? Agora você pensa como homem. Antigamente, quando você era criança, você pensava como menino, então por isso que você tem que voltar a ser criança, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 19. Para nós podermos chegar no mandamento perfeito. Mas, logo que cheguei a ser homem, adulto, acabei com as coisas de menino. Então você perdeu a essência do propósito de Deus. Então você precisa voltar às suas raízes. Você precisa voltar à sua infância. Porque em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Está vendo? Então, o que quer dizer esse versículo? Quer dizer que você tem pouca fé por causa disso. Por quê? Porque Paulo está falando que ele estava ensinando os membros da igreja que ele estava administrando, que é justamente a igreja que você participa,
agora, mas ele estava falando com a igreja primitiva do passado como a carnais, não como a espirituais. Por isso que você está nessa situação, porque você ainda não recebeu a bênção de Deus. Porque se Paulo falasse como a espirituais, com os membros da igreja que ele estava organizando, as pessoas, elas não estavam ainda preparadas para receber a bênção, como é o que está acontecendo agora. Por isso que você tem que procurar uma igreja que te dê essa condição de evolução para você sair desse estágio e passar para outros estágios. Então, voltando para o livro de Mateus, capítulo 19. Capítulo 19. Deixa eu voltar aqui. Achei. Mateus capítulo 19, vou repetir aquele versículo. Para concluir esse pensamento. Versículo 13. Trouxeram-lhe, então, alguns meninos. Tá vendo? Você faz parte desses meninos. Para que sobre eles pusesse as mãos. Jesus botando a mão na sua cabeça nesse momento. E orasse. Então, Jesus agora está orando por você. Mas os discípulos os repreendiam. Por que acontecia isso? Vamos ver, versículo 14. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Ou seja, a liderança da sua igreja está estorvando você de receber a bênção de Jesus Cristo colocar a mão na sua cabeça para você ser glorificado, para você ser evangelizado, para você ser abençoado na sua vida. É isso que está acontecendo. Repetindo, versículo 13. Trouxeram-lhe, então, alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Tá vendo? Jesus, ele queria fazer a bênção na sua vida. Mas os discípulos os repreendiam. Ou seja, por que os líderes da sua igreja, os mentores, as pessoas que você confia dentro da sua igreja, está repreendendo a aproximação de Jesus perto de você? Porque no livro da Bíblia está escrito que até mesmo os apóstolos, eles cometiam erros também, como é esse o caso aqui agora. Por que os apóstolos repreendiam os meninos de se aproximarem perto de Jesus? Porque eles tinham a mente e a capacidade mental de homens, de seres humanos, não de espíritos
não espirituais, como estou demonstrando aqui agora. Ou seja, na mente deles, os meninos estavam atrapalhando Jesus. Então a fé deles era pouca. Eram homens de pouca fé, mesmo eles sendo servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer também que Jesus Cristo estava expulsando eles da igreja, mas ele estava corrigindo o erro que estava acontecendo. Como está escrito no versículo 14, Jesus, porém, disse, deixai os meninos, está vendo? Então, o problema está dentro da igreja que você congrega. Ou então, o começo do problema também está dentro da igreja que você congrega. Porque está escrito aqui. Jesus falando, deixai os meninos para quem? Para os colaboradores. E não os estorveis de vir a mim. Então, está tendo uma barreira, um bloqueio que você tem que aprender a solucionar este problema. É uma barreira espiritual. Porque dos tais é o reino dos céus. É como Jesus fala em outra parte da Bíblia, que os fariseus não iam acessar o reino de Deus e não deixavam os outros acessarem. Por quê? Porque eles vivem errado, eles ensinam os membros da igreja erroneamente. Eu vou terminar por aqui, eu não vou continuar para chegar na próxima parte do ensinamento de como escolher uma igreja que é realmente a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, para não acontecer esses problemas, para você sair desse sufoco, dessa tortura que você está vivendo. Como aconteceu comigo, eu era impedido de me aproximar até Jesus Cristo, nosso Senhor, mas depois, com o decorrer do tempo, eu fui abrindo as portas e agora eu tenho acesso direto ao reino dos céus, mas do jeito que eu aprendi por conta própria, não pela intercessão de homens que são seres humanos, que são humanos, que são falhos. Por isso que você acaba entrando nesta espiritualidade negativa. Então, nos próximos vídeos eu continuo dando mais informações e detalhes para desbloquear a sua espiritualidade. Fica com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.